Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinano, nosso encontro aqui na TV Floripa. Refluxo gastroesofágico. Sabe o que é isso? Aquele mal-estar, aquela azia, aquela sensação de empachamento que muita gente tem. Um dos sintomas mais frequentes, inclusive, no consultório do gastroenterologista. Por isso nós convidamos aqui Dr. Eduardo Uzui Júnior, né? E ele, que é um especialista dessa área, tem uma prática grande aqui na região, no estado de Santa Catarina, e vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre esse tema. Bom dia e obrigado pelo aceitar o nosso convite, né? Obrigado. Primeiramente, essa procura devido a refluxo é muito grande no consultório? É muito grande. Sem dúvida, essa é a principal queixa. A maioria das pessoas que nos procuram, que procuram o médico de uma maneira geral, clínico, esses sintomas de queimação, de regurgitação, de refluxo, são muito, muito comuns. Uhum. Primeiro porque, por si só, é uma doença comum. E segundo que é uma das primeiras complicações do excesso de peso, do abuso da comida, dos maus hábitos alimentares, né? Por isso que a maioria das pessoas, a gente consegue resolver o problema melhorando a sua alimentação, com algumas orientações, e poucas delas precisam de algum tratamento mais prolongado, de fazer exames complementares. Mas é um reflexo dos nossos maus hábitos da sociedade moderna, ocidental. E o diagnóstico basicamente é clínico? Inicialmente o diagnóstico é clínico. A gente tem alguns sintomas de alarme que o médico identifica, aí ele pode pensar que possa ter alguma outra doença causando, que possa ter uma doença mais grave que precisa. Mas o primeiro tratamento é melhorar a alimentação. O que é essa melhora? Na maioria das vezes as pessoas começam a retirar. Olha, eu começo a sentir o sintoma, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, eu não posso comer aquilo. E retira um monte de coisa da alimentação. Eu paro de comer a gordura, eu paro de comer a farinha, eu paro de comer a pimenta, a cerveja, o café. Isso é importante sim, mas o que a gente precisa dizer é que o mais importante é a quantidade e a posição, né? Então eu sempre falo para os pacientes... A posição como assim? Eu sempre falo para os pacientes uma coisa muito simples. Imagine que o estômago seja um saco plástico, cheio de água. Se eu encher até a boca e apertar, vai subir, vai voltar, vai ter refluxo. Então é uma questão física, mecânica. Então, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que encher o estômago até a boca, comer até não aguentar mais, isso vai provocar refluxo em todo mundo. Não tem jeito, é física, é a natureza, não tem outro jeito. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é comer menos, comer mais vezes, mas menos quantidade. E nesse raciocínio, às vezes a pessoa pensa assim, olha, eu como pouco, mas tomo um monte de líquido junto. Vai encher do mesmo jeito e vai voltar igual, até mais. Vai ter mais. Então a gente deveria beber água o dia inteiro e sempre aos poucos. Evitar beber 1 ou 2 copos de uma vez, porque vai encher o estômago. É o volume. Então o dia inteiro tomando água aos pouquinhos, junto com a comida o mínimo de líquido possível. Depois, se possível sem líquido, se melhor. Possível sem líquido, melhor ainda. Terminou de comer, não bebe. Espera a comida digerir, espera descer 1 hora, 1h30, sentir que não está mais com aquela sensação de estômago cheio, e aí volta a tomar líquido aos pouquinhos. E com relação à posição, por exemplo, comer e deitar. Então, se encheu o estômago, está sentado e deitar, vai voltar. Não tem jeito, é a gravidade, é a natureza. Então, se comeu, tem que esperar 2 a 3 horas para poder deitar. E uma coisa que muita gente esquece é o líquido. Beber água antes de dormir é péssimo. Ninguém deveria tomar um copo de água e deitar logo em seguida. Se beber um copo de água, tem que esperar 1 hora para poder deitar. Fazendo isso, mesmo sem grandes modificações no tipo de alimentação, a maior parte das pessoas já fica bem. Aí, quando não melhora, a gente tem os medicamentos, os exames, faz endoscopia. E aquele pessoal que com mais idade gosta de levar o copinho d'água do lado da cama, né? Olha, isso é um problema muito maior do que só a questão do refluxo. Porque os idosos, eles têm, principalmente os homens,
com o passar da idade, o aumento da próstata, consegue segurar menos urina na bexiga e levanta muitas vezes para urinar. E aí o que acontece é que a pessoa levanta para urinar, bebe água, levanta de novo, bebe água, no final das contas ela não dorme direito, acorda muitas vezes, o corpo não descansa, o cérebro não descansa, ela começa a ter problemas durante o dia e dependendo do idoso até problema de equilíbrio, de queda, de comportamento, de esquecimento. E aí se a gente tira a água da noite, não só melhora o refluxo, como melhora muito até a qualidade de vida dos idosos. Agora, falamos aqui um pouquinho de procedimentos, né, que as pessoas podem adotar e fracionar mais a dieta, diminuir o volume, a posição. E tratamento medicamentoso, como é que está hoje, atualmente? Isso é muito importante, Roberto. Assim, quando a gente necessita de tratamento, e em alguns casos vai precisar de um tratamento prolongado por muito tempo, são os medicamentos da linha os inibidores da secreção ácida, o mais antigo deles é o omeprazol. E a gente vê muita polêmica em torno do omeprazol. Que causa Alzheimer. Que causa câncer, que causa Alzheimer. Isso a gente viu nas redes sociais, aí até alguns trabalhos científicos levantando algumas dúvidas sobre isso. De uma forma geral, isso foi importante, sabe, Roberto? Porque muita gente também, por outro lado, ficava tomando esses medicamentos e não cuidava da alimentação, não procurava o médico, não fazia o exame e às vezes tinha um problema grave por trás. Não era só aquela má alimentação e o remédio mascarava o sintoma. Então, levantando essa preocupação, que é justa, porque todo medicamento não é alimento, todo medicamento tem seu risco, seus perigos, seus efeitos colaterais, então a gente só deve usar mesmo para quem precisa. Mas dizer que esse medicamento causa Alzheimer, causa câncer, não temos evidência suficiente para isso. Os trabalhos que levantaram essa dúvida, eles falam que tem correlação. E aí é mais ou menos assim. A gente faz uma pesquisa que viu que quando as pessoas saem com guarda-chuva na rua, chove. E é verdade. Mas não quer dizer que uma coisa provoca a outra. Né? Então viram que algumas pessoas, a maioria das pessoas que tinham câncer de estômago usavam omeprazol. Mas não tem nenhuma evidência que seja a causa do problema. Né? Foi só uma coincidência. Então há uma dúvida que a gente então hoje recomenda esses medicamentos para quem realmente precisa, pelo mínimo tempo necessário e pela mínima dose necessária. Agora, tem pessoas que precisam usar esse medicamento para sempre. E aí a gente sempre coloca numa balança o risco e o benefício. Nessas pessoas que realmente precisam, não tem dúvida que essa suspeita de um possível risco é muito menor do que o benefício que vai trazer. Ficar sem medicamento ou ficar sentindo azia, sentindo queimação, isso não é normal. Isso é importante a gente falar. Azia, queimação, isso não é normal. Sim. Ninguém deve sentir isso. E quem sente isso com frequência tem que procurar o seu médico. Porque ou trata, né, ou muda a alimentação e resolve, ou ela faz um tratamento adequado. O primeiro tratamento é com medicação. Quando não resolve, a gente tem a cirurgia. Né, uma cirurgia que é feita hoje por vídeo, laparoscopia, não corta mais, introduz uma câmera de vídeo, faz pequenos cortes no abdômen. Mas do mesmo jeito que a gente vê em outras doenças, a gente só tem o tratamento clínico e a cirurgia, né? Ou é com remédio, ou a gente vai submeter o paciente à cirurgia. E nesse meio tempo, tem alguns pacientes que não querem, ou não podem, ou não tem um problema tão grande para fazer cirurgia, mas que o remédio não funciona, ou não querem tomar o remédio, ou não conseguem fazer o tratamento, ou o tratamento não é suficiente. Aí a gente tem um tratamento novo que é feito por endoscopia. Né? É como se fosse um laser. Tecnicamente é uma energia de radiofrequência, mas é fácil da gente imaginar como um laser. Uma endoscopia nas clínicas especializadas, com sedação, e é um equipamento especial que a gente aplica um laser ali na parte do músculo que faz a válvula que não deixa retornar, e uma aplicação dessa resolve, nos casos leves, muito bem. Até 80% das pessoas que fazem esse tratamento, quando bem indicado, elas param de usar a medicação. Endoscópica, sem cirurgia, uma aplicação por endoscopia, a gente consegue reduzir bem esse refluxo e parte dessas pessoas elas não precisam mais usar medicação. É uma opção, um tratamento novo que chegou há pouco no Brasil, há 3 anos, mas nos Estados Unidos já é feito há mais de quase 15 anos, aí, com uma experiência grande, com resultados excelentes. Ok. Obrigado, nosso tempo aqui é rápido, é curto, né? Então obrigado aí pela gentileza de aceitar nosso convite, esclarecer tanta coisa e obrigado a você que nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima.
Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.